Aleluia. Em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, Eu Jesus. queria que estamos aqui mais uma vez. E o Senhor, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as provas, Ele dá-nos sempre uma alegria no nosso coração, amém? Amém. Nós possamos estar aqui a louvar ao Senhor, a pregar a Sua palavra. Eu queria que os irmãos fossem abrindo a palavra de Deus e o vosso coração também, Amém. no Salmo que está em 42 e 43. Amém, Jesus. Porque eles, na realidade, eles são só um salmo. Então vamos começar pelo verso 5 do Salmo 42. Amém. Este ministério, como o Senhor tem colocado no nosso coração, ele prioriza a palavra. Eu vi uma vez numa entrevista que há pregadores que vêm ao púlpito e eles abrem um versículo e depois logo começam a sair do contexto, em autoajuda, passam por psicologia, psicanálise e voltam a ler só no final. E então o crente, para receber a mensagem, ele tem que continuar com a palavra de Deus aberta, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos fechar, temos que manter a palavra aberta com a expectativa de que o pregador, de que o Espírito Santo, através do pregador, volte outra vez ao texto para que nós possamos acompanhar. A pregação do Evangelho tem como objetivo para consolar a igreja, mas principalmente exortar, edificar e trazer crescimento espiritual à igreja. Por isso, nós temos que nos focar na palavra de Deus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. É Deus que vai falar aqui esta tarde. Amém. Tudo está no poder da palavra de Deus através do Espírito Santo. Amém. Então eu queria que os irmãos tivessem muita atenção enquanto a palavra tivesse sido espreitada para não se levantarem, não conversarem, não saírem, porque o Espírito Santo ele quer falar connosco esta tarde. Glória a Deus. Assim como já falou comigo. Então, no livro de Salmos, a partir do verso 42, do capítulo 42, ou seja, do Salmo número 42, a partir do 5 vai dizer: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questionam todo o tempo: onde está o teu Deus? Recordo-me das ocasiões de dentro de mim me derrama a alma em profundo pranto. E como caminhava junto da multidão, conduzindo a procissão em festa à casa de Deus, com cânticos de júbilo e louvores, a multidão em festa, porque está abatida a minha alma. Meu Deus. Porque angustias tanto dentro de mim. Meu Deus. Deposita a tua esperança em Deus, pois um dia te louvarei. Ele é o meu Salvador. Oh meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso me fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão às alturas do Hebron. Meu Deus. Desde o monte de Missar, do abismo das águas, das torrentes, do toar das cataratas, e todos os vagalhões, as ondas grandes, se precipitam sobre mim. Deus Santo. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite é a canção do meu louvor. Amém. Glória a Deus. Deus da minha vida. Declara a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, por que razão caminhar? Como uma espada que perfura o meu corpo, atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. E questiono-me sem parar: onde está o meu Deus? Porque está assim tão triste a minha alma? Glória a Deus. Porque materializas o meu ser? Porque a tua esperança é em Deus? Porque ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Este salmo tem falado
comigo e vai falar com a igreja esta semana. Porque ele fala de doenças da alma. Nós já tratámos aqui de doenças do coração e hoje o Espírito Santo quer tratar da nossa alma. Amém? Amém. O livro dos Salmos é uma coleção de 150 livros, 150 poemas, digamos, 150 canções. São louvores compostos, que estão divididos em 5 livros, com vários louvores inspirados pelo Espírito Santo. São autores diferentes. A sua diversidade é muito rica em relação à quantidade e à diversidade de exemplos de adoração, os quais nós podemos adorar. Ele trata-se do inário do Antigo Testamento. Os profetas usavam esse inário, os apóstolos de Jesus, eles usavam esse inário. Até Jesus Cristo ele usava os salmos para louvar a Deus. Os salmos abordam toda a espécie de experiência humana. Falam de vitórias, de alegrias, de medos, de perseguições. Homens espirituais que, apesar de pecadores, sentiam falta de Deus. Homens que oravam pedindo bênçãos, pedindo a bênção para os justos e punição para os ímpios, mas principalmente comunhão com o Criador. Muitos dos salmos levam a qualidades de Deus e levam as qualidades de Deus, por isso nós devemos sempre louvar salmos. O Salmo 93, por exemplo, é um exemplo. Ele fala da soberania de Deus em poucos versículos. Ele fala da majestade de Deus, ele fala do poder de Deus, da fidelidade, Amém. da santidade e da eternidade de Deus. Glória a Deus. Os salmos falam dos atributos de Deus. Quem Ele é, o que é que Ele fez, o que é que Ele faz e o que é que Ele ainda irá fazer. Amém. Oh, glória. O Salmo 42 e 43 formam um único salmo. E eu quero que os irmãos continuem sempre com a palavra aberta. Amém. Glória a Deus. O desejo do salmista de estar com o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Ele estava separado do templo de Deus, num lugar de adoração. O salmista deseja voltar ao templo, mas ele também deseja voltar à segurança do seu Deus, o Deus da sua vida, o Deus que lhe dá a vida. Glória a Deus. Salmo 43 fala do altar de Deus. Glória a Deus. Pai Santo. Ele fala que é a fonte de onde provém toda a sua alegria, é a fonte da sua alegria. Aleluia. É o nosso altar é Jesus, amém? Amém. É aquele que nos leva a Deus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vai ao Altíssimo sem passar pelo altar, sem passar por Jesus, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. Jesus é a fonte da nossa alegria. É de lá que brotam as nossas águas. É de lá que nós podemos matar a nossa sede e nos alimentarmos. E sermos também canal de bênção na vida dos outros e brotar águas dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a sua alegria, irmãos? Qual é a fonte da sua alegria? É isso que a igreja precisa meditar hoje. Deus Santo. Será que a fonte da sua alegria é os seus filhos, a sua família, ou o seu matrimónio? Será que Jesus levar um filho seu que termina a fonte da sua alegria? Deus. Será que não existe a eternidade? Será que a fonte da sua alegria é a saúde? Se Deus lhe curar dessa doença, que termina a fonte da sua alegria? Deus Santo. Aleluia. Será que é a prosperidade? Será que se você ficar sem dinheiro, deixa de louvar a Deus? Deus, glória. Será que é a paz nestes momentos de guerra que nós estamos a passar? Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Deus Santo. Eu vim separar Aleluia. o espírito da alma e curar a vossa alma. Glória a Deus. Nós precisamos de curar a nossa alma esta tarde, irmãos. Amém. Por isso é que ele conclui no 3 e no 4, envia-me a luz da verdade, que é Jesus Cristo, para que me guie e me leve ao santo monte dos tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da minha harpa, e volto a tocar a harpa, irmãos. Deus Santo. Oh, Deus meu! Aleluia. O subtítulo deste salmo, ele não determina que foi Davi que escreveu, mas também não diz que foi Davi que escreveu o salmo. Portanto, em princípio, pode não ter sido Davi, se a gente vir pelos relatos históricos, porque ele vai falar que foi feito para os filhos de Coré, e os filhos de Coré são anos antes de Davi. Mas também fala que é os descendentes de Coré, então a gente não sabe se é dos filhos de Coré, portanto, até pode ter sido o próprio Davi a escrever o salmo, porque se forem em Israel, eu já vi testemunhos, não é? A gente às vezes lê e vê documentários em que fala, eles têm uma exegese para este salmo. Eles dizem que foi Davi, que ele
discriminado pelo pai, toda a gente sabe, então ele estava triste e abatido e foi procurar uma corça para satisfazer a alma do seu pai, para alegrar a sua alma, como também já se fez para Jacó, não é? O Jacó também pediu para Esaú alegrar a sua alma com uma iguaria de caça. E então naquele tempo se fazia muito, ia-se procurar uma iguaria de caça, porque eles se alimentavam de ovelhas, de carneiros, de gado. E então ele foi procurar uma corça, e foi para o cimo da montanha. E ao chegar ao cimo da montanha ele avistou uma corça. Então ficou contente, ficou meditando daquilo, procurando onde é que a corça ia, porque a corça ela tem passos muito largos, não é? Os passos da corça. Então ele no cimo da montanha ele vê a corça, se alegra, mas depois vê um leão da montanha. E o leão da montanha começa a correr atrás da corça. Meu Deus, vai ser. E ele ficou, bem, deixa-me ver até onde é que vai, pode ser que ainda sobra alguma coisa para mim, não é? Então quanto mais o leão da montanha corria, mais a corça corria à frente dele, mas a corça corria em passos muito mais largos e avançava muito. Quando o leão continuava a correr, quanto mais a corça corria, mais o leão corria atrás dela. Porquê? E isto, queria que os irmãos meditassem sobre esta parte, porque o leão, ele sentia o cheiro do medo da corça. Ele era guiado pelo suor da corça. Quanto mais a corça corria, mais o leão corria atrás dela. E o leão sabia que ela um dia ia se cansar, porque o leão tem resistência. O leão ele não para. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, o leão, sejam sóbrios e vigilantes. O leão anda ao vosso redor à procura de quem possa tragar. E a corça corria, e então Davi, meditando lá de cima, viu que havia um ribeiro, um riacho, um rio bastante grande, em que ela já não podia passar dali. E o leão ia chegar até à corça. Quando o leão chega ao pé do rio, ele já não vê mais a corça. E Davi também já não vê mais a corça. Deus santo. Então ficou a meditar daquilo. O leão tenta cheirar, não encontra o cheiro da corça também, olha para um lado, olha para o lado direito, olha para o esquerdo, não encontra, ele não tem GPS, ele não tem o Espírito Santo para o guiar. Deus santo. E ele fica perdido. Então ele desiste. Então desce Davi em relação ao riacho e fica lá a meditar. Quando ele chega lá, ele começa a meditar aquilo e olha para o seu lado direito e vê um ferro, assim, umas plantas que saíam desse riacho e embaixo saiu a corça e sacudiu-se. Ela estava dentro das águas. O que é que aconteceu? Quando ela viu que o leão estava quase a chegar a ela baixou-se, inclinou-se. Deus santo. E ela mergulhou dentro das águas, ficou Deus dentro santo. das águas. Deus E santo. ela ficou ali até o leão sair. Meu Deus. E quando ela ficou só com o nariz de fora, só respirando. Ela protegeu-se no meio das águas. Meu Deus. E quando ela se protege no meio das águas, às vezes, irmãos, é preciso a gente se adentrar dentro das águas. É necessário a gente dar um passo para trás para depois tomar balanço para dar dois para a frente. É necessário nós não resistirmos ao diabo, resistirmos ao leão. Porque o leão ele anda atrás de nós à espera para nos tragar. E às vezes é preciso nós adentrarmos dentro das águas, é preciso nós entrarmos dentro das águas do Espírito, entrarmos em Deus, ficarmos refugiados nele. Deus de glória, Deus de vitória, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. A gente não sabe se foi Davi, se esta história é verdade, se não é, mas eles contam e ela vem-me falar ao coração, porque este Salmo 42 e o 43 juntos eles vão responder a muitas questões que às vezes passam no nosso coração quando a nossa alma está abatida. Porquê é que sinto tristeza? Como curar essa tristeza? Porquê é que Deus não socorre? Às vezes a gente pergunta, como fazer quando Deus não responde? Até no início do século XIII, a igreja ela a Bíblia, a palavra de Deus, ela não era dividida. Portanto, só no século XIII é que eles dividiram este salmo em dois, porque este salmo, provavelmente, pelo que a gente vê, este salmo é um salmo só, 42 e 43. Deus, glória. Mas talvez, eu não sei porque é que eles dividiram, ou porque é que o Espírito Santo inspirou a dividir este salmo. Deus Santo. Mas eu creio que também porque a nossa alma também se divide. Por isso ele diz, porque está abatida a minha alma, por turbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda te louvarei. Ele está orando. Glória a Deus. Ele está orando este salmo.
Aleluia. Porque a sua alma está dividida e ele ora 3 vezes esta frase. Deus Santo. Irmãos, o Espírito quer curar almas divididas Oh, esta glória tarde. a Deus. Aleluia. Almas que oram, mas não louvam. Ou talvez louvam, mas não em espírito e em verdade. Deus de vitória. Aleluia. O contexto é de um salmista que está exilado no norte de Israel, privado do culto público, sem desfrutar das alegrias da adoração, dos louvores da casa de Deus. O salmista tem plena consciência que Deus é a sua alegria e que Deus é a sua realização. Ele é a água que sacia a sua sede, é o pão que alimenta a sua alma. Oh, aleluia. Mas diante da prova do exílio, o salmista encontrava-se cravejado de setas venenosas. Deus Santo. Se calhar alguns de nós já passou por isso ou está a passar. Dardos inflamados, Deus Santo. inimigos cruéis que ferem com língua afiada, questionando-se da confiança em Deus, afirmando que nem Deus pode livrar. Meu Deus, Tu és santo. Cada vez mais pessoas sofrem de transtornos, distúrbios, desajustes emocionais, Deus, glória. mentais, provocados por energias negativas, Deus Santo. tanto em forma de pensamentos coletivos como espirituais. São influências externas, energias deletérias que tanta gente ora para repreender, espíritos obsessores, miasmas espirituais provocados por principados e potestades, Deus Santo. hostes malignas da maldade. E ao escutar estas influências, o salmista alimentou-se de lágrimas Deus, e glória. das lembranças da casa de Deus, das procissões festivas como a Jerusalém, com o propósito de adorar a Deus. Este salmo ensina a igreja a converter-se diante do espelho da sua alma, Deus, em glória. solitude profunda, confrontando a sua própria alma, advertindo-a a não ficar abatida, mas sim a louvar a Deus, Glória a Deus. a não se Aleluia. lembrar do passado, mas a focar-se na Glória a eternidade. Deus. Ele é o nosso verdadeiro auxílio. Glória, glória a Deus. Diante da sua alma, o salmista aprende a ser terapeuta da sua própria alma. É isso que a igreja tem que aprender. Porque não só na igreja, mas no mundo, muito se fala de depressão. Deus Santo, aleluia. Na sociedade atual, estima-se que 16% da população mundial já passou por depressão, ao menos uma vez na vida. E os estudos sobre a doença vêm desde 1920, portanto isso não é uma coisa de agora. E nessa altura eles viram que a mulher tem o dobro das chances dos homens de atingir a depressão. E hoje estamos aqui, as mulheres estão em maioria, portanto é muito importante que as mulheres principalmente estivessem com muita atenção ao que o Espírito Santo quer ensinar esta tarde. Amém, Jesus, glória a Deus. A depressão e a ansiedade estão relacionados, são as principais doenças da alma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a segunda causa maior que leva à morte. Meu Deus. E a primeira são as doenças cardíacas. Eu não sei como é que está com o Covid, isto já foi feito há mais tempo, ou com a guerra, não é? Deus queira que não comece a ser a guerra a primeira causa de morte, mas as doenças do coração, como a gente já pregou aqui no mês atrás, são a primeira causa. E a segunda são as doenças da alma. Por isso é necessário, irmãos, para que nós não morramos espiritualmente, que nós venhamos a entender o que é que o Espírito Santo quer falar esta manhã, esta tarde. Depressão e ansiedade, eles estão relacionados, são as principais doenças da alma. E o Brasil é o principal recordista, ele tem 9,3%, quase 10% da população sofre de sintomas de ansiedade no Brasil. Mas no mundo inteiro quase 10% também sofre de ansiedade ou depressão. Não é um problema de hoje, mas é um problema de sempre, que trata de uma realidade do ser humano, porque essa realidade está intrínseca do ser humano, ela é consequência do pecado, como todas as doenças são consequência do pecado. Mas graças a Deus nós temos o Salmo 42 e 43, são Glória a salmos Deus. didáticos, Glória a Deus. escritos por quem estava lidando com esse problema, de uma alma abatida, de uma alma deprimida, Deus, santo. cheia de depressão. A intenção é nos ensinar a atravessar o mesmo vale das dores. O salmista quer nos ensinar a enfrentar a depressão, uma depressão espiritual que ele estava a passar. Glória a Deus. E o Espírito Santo quer nos ensinar porque é que a alma fica abatida. E o que é que devemos fazer quando a alma fica abatida. Ele vai nos ensinar a curar
a nossa alma hoje. Amém? Amém. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. O próprio salmista ele faz essa pergunta 3 vezes. Porque está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Então quer dizer, ele está a falar dele para ele. Mas para nós termos a cura é preciso fazermos primeiro um diagnóstico perfeito. Um diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem que antes se descubra quais são as causas da doença. Deus santo, aleluia. Um grande pregador, o príncipe dos pregadores, que Charles Spurgeon falou da sabedoria sobre crises do desânimo dos ministros. Ele escreveu um livro que se chama Sabedoria e afirma que não tem como oferecer cura para a alma abatida sem que antes se descubra porque é que a alma está abatida. Irmão, estar abatido no hebraico ele significa baixar-se, fazer aquela posição que eu fiz ali, que foi o que a Corsa fez. Rebaixar-se, baixar-se, curvar-se e ficar em posição fetal, aquela posição que muitas vezes nós estamos a dormir, é a posição com a qual nós crescemos no ventre da nossa mãe. Mas infelizmente nós de vez em quando temos que voltar para essa posição, temos que nascer de novo. E o salmista não nos quer deixar no chão através deste salmo, porque o Espírito Santo ele vai interceder pelo salmista enquanto ele ora e vai transformar a sua oração. Glória a Aleluia. Deus. Ele nos aconselha como vencer esses sentimentos e não desistir. Ele revela como é que a sua alma estava abatida e o estado em que ela se encontrava. Ele vai dizer a alma, em primeiro lugar, ela fica abatida quando fica privada da comunhão com Deus. Ele diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir na presença dele? Deus santo, aleluia. Irmãos, alguma coisa forçou a fuga do salmista para o deserto. Talvez tenha sido a perseguição religiosa que ainda hoje existe. Ou o exílio. A descrição não diz, mas ele estava longe de casa, estava longe do templo. Devia estar numa região desértica da Judeia, num lugar desértico. Ele encontrava-se sedento de Deus. E o problema é que ele vê-se obrigado a abandonar o culto a Deus. Mas o salmista acreditava que Deus pode ser buscado, que ele pode ser achado, por isso ele estava a orar. A alma se abate quando ele fica privado da comunhão de Deus, quando ele se vê forçado a deixar as práticas que o levam perto de Deus, quando ele se vê cortado do suprimento da água viva, da fonte. Longe dessa comunhão tudo parece sequidão e tudo parece seco, sequidão de estio, não é? Como fala o salmista. A alma morre nesse estado de privação, a alma não aguenta, fica sufocada, não consegue respirar. A alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Por isso, nunca se deixe privado da comunhão com Deus. Aleluia, Deus. Amém. E a alma se priva também, a alma fica abatida também quando ela sente que é abandonada por Deus. Quem nunca sentiu isso na alma? Pior que sentir privado da comunhão com Deus é sentir essa fonte interrompida. É sentir que Deus o abandonou, não é? Deus, glória. A gente fica a pensar, será que Ele não desligou dessa fonte? Será que Ele não me tirou da videira verdadeira? Deus santo, aleluia. No verso 9 ele vai falar, ó Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque tenho que andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o teu Deus? O salmista clama a Deus, irmãos, como lhe chamam minha rocha. É a rocha, é o lugar onde ele está seguro. E o salmista está cercado de incrédulos, como nós aqui hoje em dia, irmãos. Onde está o seu Deus? E entre deboches e confrontações, ele está confrontado com Aleluia, Deus. os seus inimigos, causam muita dor de alma ao salmista. Aleluia. E no Antigo Testamento, naquele tempo, não havia ateus, não é? Hoje a gente estamos cercados de ateus, mas naquela altura todos adoravam Deus, mas adoravam deuses diferentes.
Por isso quando ele estava a dizer onde é que está o teu Deus, ele está a dizer onde é que está o teu Deus agora que não faz nada por ti? Porquê que não trocas o teu Deus pelos nossos deuses? Deus Santo, aleluia. Porquê que vocês vieram aqui ao culto tão dia tão bonito? Porquê que vocês não foram para a praia? Porquê que vocês não trocam o culto pela praia, o culto pelo um jogo de futebol, ou um culto para passear com a família? Porquê que vocês não vão antes ao cinema? Onde é que está o vosso Deus? Era isso que o salmista estava a sentir. Deus Santo. A alma e não sentia Deus falar com ele, ele estava abatido. Aleluia. Porque Deus não falava com ele. A alma se abate também quando se vive preso no passado e isso causa depressão, irmãos. O passado pode ser uma fonte de encorajamento para o futuro e muitas vezes a gente fica preso no passado. A gente pode pegar no passado e contar as nossas bênçãos e pegar nelas, fortificar-nos nelas, naquilo que Deus fez em nós ao longo do caminho. O testemunho aumenta a nossa fé e a esperança naquilo que há de vir, mas o problema às vezes é que no passado nós transformamos o passado na nossa própria prisão. São grilhões que se atam uns aos outros e que nós não conseguimos sair dali. Ficamos presos no passado. Deus, glória. Como se não voltasse jamais, como se o futuro nunca pudesse ser melhor. Como se aquilo que a gente viveu não pudesse ser melhor. É o famoso síndrome do saudosismo. Esse saudosismo do passado, ele torna-nos depressivos. E o salmista estava assim, ele diz: o meu coração se enche de tristeza, pois me lembro como eu andava com a multidão nos arredores, à frente do cortejo, e subia até a casa de Deus, cantando com alegria, dando graças, em meio dos sons, em grande festa. Eu estava preso àquelas coisas que o agradavam no passado. Mas aí ele vai orar. E através da oração o Espírito Santo vai trazendo a solução. À medida que ele vai orando, ele vai buscar algo, uma solução que ele não estava à espera. E o Espírito Santo vai exortá-lo, vai aconselhá-lo e vai trazer uma solução, além de consolar a sua alma. Deus Santo, aleluia. Repare que a oração dele muda, do verso 5 para o verso 11. À medida que oramos, o Espírito Santo às vezes intercede por nós e traz-nos soluções para os problemas. Ele vai dizer: porque está tão abatido a minha alma, porque está tão triste. E depois vai dizer, no final: espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. O salmista não estava mais conseguindo louvar, mas acreditava que ainda voltaria a louvar. Ele orava, mas não adorava. A sua harpa estava pendurada, estava ao pó, estava cheia de pó. Ele não estava louvando. O pior é quando a história do passado, a gente não consegue deixar, porque ela às vezes não traz nada de esperança para o futuro. Porque há muita gente, o maior problema que nós temos é o nosso problema. Às vezes a gente ouve o problema dos outros e nós não conseguimos entender. Porque há decepções, há histórias de abusos, maus tratos, muita coisa que seja como for, a alma tem que se lembrar que a alma só fica abatida se ficar presa no passado. A alma, quando está assim, ela tem que se lembrar na eternidade. Amém? Deus, glória. Glória a Deus. A alma se abate também, o salmista está a dizer, quando um problema leva a outro problema. Um abismo leva a outro abismo, como diz a palavra de Deus. Deus Santo, aleluia. Pior do que enfrentar um problema é se ver em queda livre para outros problemas. É se ver que há problemas maiores que decorrem de outros e os problemas começam-se a agravar cada vez mais. Esse era o caso do salmista. Um abismo estava chamando outro abismo na vida dele. Ele dizia no verso 7: tumulto do mar revolto, um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Meu Deus. O salmista estava lá no extremo norte do Jordão e lá havia as cataratas de Barias descendo por um degraus, aquilo parece degraus, aquelas cataratas, e são cobertas de limos. E então ele estava ali, a imagem era que ele estava tentando atravessar o rio e ele escorregava e se batia e ia sempre cada vez mais abaixo, cada vez mais abaixo. Às vezes quando nós estamos a escorregar nos limos, nós queremos subir, mas quanto mais nós patinamos, mais
para baixo ficamos, não é? Como os poços de betume. Assim estava ele. Lembro às vezes o nosso estado espiritual. Deus Santo, aleluia, Jesus. Escorregando, correnteza abaixo, um abismo após outro abismo, indo cada vez mais fundo, enquanto as ondas e as correntezas estavam sempre a passar sobre ele. Deus Santo. E ali ele estava se fortificando, ele estava crescendo espiritualmente, Deus porque ele Santo. foi a Deus em oração. Glória a Deus. Mas ele estava numa enfermidade atrás da outra, um desespero atrás do outro, cada vez eram maiores, eram abismos em série que ele estava a passar. E então o que ele precisava de fazer era de arrancar as raízes. Deus Santo. Deus Quando passamos por isso, irmãos, precisamos de mergulhar, como fez ali aquela descrição, e depois arrancar as raízes. Deus Santo. Tirar aquilo que faz com que outros abismos maiores ainda venham. Sim, Jesus. Glória a Deus, Pai Santo. A nossa alma também se abate quando nós colocamos os olhos nos problemas, naqueles que nos traem. O salmista estava vivendo um abismo e não conseguia louvar a Deus. Ele alimentava-se das suas próprias lágrimas, diz a palavra. E ele não se alimentava das águas. E para piorar as coisas, aqueles que o feriam não saíam da sua cabeça. Ele estava sempre com aquilo na cabeça, não conseguia tirar aquilo da mente. Deus Santo. Ele estava sendo confrontado pelos seus inimigos. O Salmo 43 fala que declara-me inocente, ó Deus. Ele começa assim: declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e dos injustos. Ele estava clamando por justiça. Ele estava clamando pela justiça de Deus. Ele estava-se considerado injustiçado perante os homens. Mas a gente que está em Deus sabe que a justiça dos homens é trapos de imundícia. Verdade, Deus Santo. Aquilo que os outros falam a seu respeito. Mas nada disso é errado, o que ele estava a orar. O salmista estava a orar dessa forma. Aliás, é bom nós orarmos dessa forma. É bom nós pedirmos consolo através do Espírito Santo. No entanto, o salmista deixa transparecer que ele não conseguia se lembrar daquilo. Ele não se deixava tirar aquilo da cabeça. Ele era inocente e queria que todos soubessem que ele era inocente. Ele estava com aquilo no coração. Ele não estava conseguindo tirar os olhos daqueles que faziam falsidade com eles, injustiça. A alma se abate, irmãos, quando tiramos os olhos de quem nos feriu, quando temos os olhos naqueles que nos feriram, a alma se abate. E quando nós não tiramos os olhos dali, ela continua abatida. Deus Santo. E a falta de perdão, irmãos, Meu Deus. a falta de perdão não nos deixa tirar desse estado. E nos tira o foco, não nos deixa ver a fonte da nossa alegria. Por isso é necessário perdoar. Porque a alma se abate sempre por outras circunstâncias que nós também não podemos saber, não é? Às vezes são coisas que vêm, doenças físicas, cansaço mental, hábitos sedentários. Tudo começa no espírito, depois passa para a alma e transforma-se em doenças físicas, quase sempre. Deus Santo. Verdade. O Dr. Lloyd Jones, ele além de pastor, ele era médico. Ele escreveu um livro sobre a depressão espiritual, onde ele escreve as principais causas de abatimento da alma. Ele diz que o temperamento, há pessoas que são diferentes, cada pessoa tem um temperamento diferente. Há pessoas mais calmas, há pessoas que são têm mais tendência à depressão. Condições físicas também das pessoas, há pessoas que são mais fortes fisicamente, e isso está ligado ao espiritual. Momentos de baixos a seguir a momentos altos, não é? Muitas vezes quando nós temos momentos altos em que nós ficamos, o nosso ego se eleva, a nossa alma se eleva, logo aí a seguir tem tendência a ficar depressiva. Além disso temos ataques satânicos também que existem na vida das pessoas e a incredulidade, principalmente a falta de fé, irmãos. A falta de fé é um dos principais problemas, das principais situações que nos levam a esse estado de depressão e ansiedade. São estados muito atuais que existem hoje, cada vez mais do que nunca, existe na sociedade, em todo lado do mundo. Depressão, que é um excesso de passado, como eu estava a falar, a gente não consegue tirar, como o salmista, tirar da cabeça aquilo que se passou connosco, aquilo que as pessoas fizeram connosco, aquilo que está a acontecer e aquilo que é reflexo do passado. E a ansiedade, que é excesso do futuro. O que é que será de mim?
Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que será o meu futuro? O que é que eu irei fazer? É, Deus Santo. E então, se não tivermos o Espírito Santo, se não estivermos em Deus, vai causar um distúrbio da alma. E há uma lista infinita que coloca esse estado depressivo. Há infinitas situações que podem colocar esse estado depressivo na nossa alma. Você pode ir a um psicólogo, pode ir a um psiquiatra, pode ir a um médico, mas não consegue encontrar um tratamento que não seja paliativo. É, Deus Santo. Mas nós temos que encontrar, em Deus nós conseguimos encontrar o tratamento na raiz do problema. Glória a Deus, glória a Deus. Fechando a porta do nosso quarto hoje, nós podemos curar a nossa Oh, alma glória, verdade, e Deus. tratar em Deus a nossa alma. Verdade, Deus, aleluia. Pregando para a nossa alma, que nós podemos pregar para a nossa alma dividida. Quando ela está dividida, é porque o Espírito está dividido da alma, e então é o Espírito que está pregando para a alma, como nós vemos com o salmista. Glória a Deus. Pregue para a sua alma a palavra de Deus. O salmista também estava assim. Glória a Deus. Quando a alma está dividida, não olhe para os problemas, mas olhe para a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode ser terapeuta da sua própria alma através do Espírito Santo. Verdade, Deus Santo, aleluia. E nós devemos ser terapeutas da nossa própria alma sempre que o abatimento espiritual vem sobre nós e nos causa depressão. É possível passar pelo vale da sombra da morte e transformá-lo numa manancial de águas vivas. Glória a Deus, aleluia. É possível os pés estarem no vale íngreme, mas nós, nossa mente, a nossa alma está no plano alto. Glória a Está Deus. no plano alto de Deus. Glória a Deus. Porém, às vezes a gente sofremos reveses na vida e descremos nos vales e o coração desce também. O nosso corpo desce e o coração desce também. Permanecemos desses vales escondidos e profundos. Mas não vivemos pelas circunstâncias nem pelos sentimentos. É isso que nós temos de pensar em nós. Nós não vivemos pelos sentimentos, nós não vivemos pelo que está a acontecer. Verdade, Nós vivemos Deus. pela fé. Glória a Deus. Então a nossa alma tem que estar no plano alto. Deus, glória. A voz dos Glória, adversários aleluia. não pode ser mais alta do que a voz do Espírito Santo de Deus Deus. Santo, Deus, glória. Mas muitas vezes a gente faz com que a voz dos adversários ela seja como uma faca, não é? Parece que é uma faca afiada que entra em nós e que nos sangra, mas não nos pode levar à morte espiritual. O Espírito, ele consola a alma. O Espírito exortando, falando com a alma, edificando a nossa alma, ela nunca mais poderá ser abatida. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos já hoje na guerra da Ucrânia, não é? Eles abatem muitas antimísseis, muitos sítios militares, eles são abatidos, mas eles não esmorecem, eles continuam sempre a sua resistência contra o inimigo. E a alma pode estar abatida, mas ela não desiste, ela tem que continuar sempre resistente, Glória a porque ela Deus. tem o mais forte, que é o Glória a Espírito Santo. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sempre perdemos a serenidade e ficamos perturbados, devemos ser terapeutas da nossa alma, não devemos deixar cair nesse estado de perturbação. A nossa alma muitas vezes é peneirada de um lado para o outro Glória, glória a e Deus. a gente tem que ser terapeutas da nossa alma Deus e Santo. deixar que o Espírito Santo ele cuide, ele conserta a nossa alma. Santo Deus, aleluia. O salmista ele aqui está vendo através do espelho da sua alma. Oh, glória a Uma alma Deus. perturbada, inquieta, desassossegada, não é? Ela está sem sossego. Uma alma perturbada. E ela tira os olhos de Deus Verdade, Deus. para colocá-los na crise. Nós nunca devemos fazer isso, irmãos. Temos que colocar sempre os nossos olhos em direção ao Altíssimo, em direção à eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Não permita que a sua alma habite no território da perturbação. É, Deus Santo, aleluia. E finalmente nós devemos ser terapeutas da nossa alma, Deus Santo. alimentando-nos do remédio do louvor. Meu Deus, tu és Sei que ele santo. diz ainda o louvarei. O salmista está privado do santuário de Jerusalém, mas a sua alma é o santuário onde Deus habita. É isso que às Glória, vezes nós glória nos a esquecemos, Deus, glória a irmãos. Deus, glória a Deus. O louvor não está restrito apenas ao templo, o louvor não está restrito apenas a uma situação geográfica, a Jerusalém, ele não está
descrita apenas a uma circunstância. Aleluia. Jesus explica isso à mulher samaritana. Ele diz que não é onde vais louvar, é como louvar. Louvar em espírito e em verdade. Glória. Efésios 1 também fala, diz que Deus criou-nos a nós para louvor da sua glória. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós podemos louvar sempre a Deus, independentemente das circunstâncias, como a gente vê nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Nós vemos Paulo e Silas a louvarem na prisão. Nós vemos Jó a cantar no luto. Nós Glória. vemos Jesus Cristo a cantar na noite da traição. Glória a Deus. Ele cantou um salmo, não sei se foi este salmo que ele cantou na noite da traição, numa noite em que ele chorou Deus santo. suor em sangue. O Espírito de Deus, ele nos inspira a cantar louvores até nas noites mais escuras, irmãos. Devemos ser terapeutas da nossa própria alma, Glória a Deus. relembrando sempre que Ele é o nosso verdadeiro auxílio. Aleluia. Os homens podem se privar da liberdade, até mesmo tirar a sua própria vida, mas não podem roubar de nós a nossa fé, a nossa confiança inabalável em Deus. Ele é que é o nosso auxílio. Nós não podemos temer quem pode matar o corpo, mas quem pode, sim, Deus pode levar o corpo junto com a alma para o inferno. Verdade, Deus santo. Aleluia. Glória a Deus. O salmista, quando viu-se assim oprimido, por fora e por dentro, ele olhou para além dos problemas. E ele chamou a Deus e pregou para si mesmo. Na hora dos problemas nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Glória a Deus. E ele, quando ele orou para que Deus viesse a tocar nele, para que Deus viesse a transformar esse estado de alma. Não é, nós podemos orar pelas nossas dificuldades, pela nossa saúde, mas afinal o salmista também começou por orar assim. Ele disse, faça-me justiça. Ele começou a orar pela justiça, ele queria justiça no início, não é? Mas depois o Espírito Santo foi pregando para ele e foi explicando o que é que ele, na realidade, o que é que ele precisava. Chega um momento que nós temos que confiar na graça de Deus. Glória a Deus, glória a Confiar, Deus. como Paulo disse, que a graça de Deus nos basta. Verdade, Deus, Não aleluia. precisamos mais nada. Mesmo que os problemas continuem. Pois está escrito em 2 Coríntios que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Verdade, Deus, glória a Deus. Essa é a atitude que nos diferencia dos outros e que nos faz glorificar a Deus. Deus alegra-se dessa atitude em nós. E guardar a nossa fé. Glória a Deus. Quando a alma está dividida, olhe para além dos problemas. Olhe para Jesus, o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. É aí que nós temos que olhar. E temos que clamar a Deus no meio dos problemas, mesmo com problemas. Nós não podemos parar de clamar, mas devemos de aprender a focar-nos em Deus. E esse clamor ele deve ser a satisfação da nossa alma. Glória a Deus. O que é mais importante na vida do cristão não é a cura física, não é a honra diante dos homens, a justiça diante dos homens, ou dar a volta por cima dos problemas, porque a gente pode, perante a eternidade, isso não é nada. A gente pode dar a volta por cima dos problemas, mas ficamos com o quê? A gente pode conseguir todo o dinheiro e acabou aquilo, quer dizer, aquilo que nós queremos é prosperidade, ficamos com a prosperidade e depois começamos a idolatrar a prosperidade. É, Deus santo, A aleluia. gente pede Deus. cura nem que por uma doença grave, nem que seja por um câncer, a gente fica curado e depois começamos a idolatrar a saúde. Deus santo. Qualquer outras coisas que nós passamos a idolatrar são passageiras desta vida. Verdade, Deus santo, aleluia. A batalha do crente não é simplesmente pela cura do câncer, a restauração da saúde, a solução dos problemas e conflitos, a libertação financeira, a criação dos filhos, coisas da vida, coisas que são realmente boas, mas essa não é o principal. A luta do crente é pelo aquilo que nós vemos o salmista clamar aqui neste salmo. Ele fala no verso 3, envia-me a tua luz, a luz da tua verdade para que me guiem, no verso 3 no Salmo 43. Que elas conduzam ao santo monte. Quem é que conduz ao santo monte? Lugar onde tu habitas, onde habita o Altíssimo. É só Jesus que nos conduz ao Altíssimo. Glória a Deus. Ali irei ao altar de Deus.
a Deus, fonte de toda a minha alegria. Aí ele reconhece que a fonte de toda a sua alegria é Deus. E te louvarei com a minha harpa. Oh Deus meu, Deus Santo. porque você está abatida, porque está abatida a minha Deus, alma. glória. Está tão triste. Deus Santo. Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. O Senhor é meu Deus. O salmista quer voltar a louvar a Deus. Ele quer que a sua alma se alegre com Deus. Ele quer que a sua alma beba das fontes da vida, da sua verdadeira alegria. E tem muita gente que quer beber de água de cisternas rotas, cisternas rachadas. Verdade. A qualquer momento partem. Águas paradas. Irmãos, quem bebe da água, como ele falou, Jesus falou à mulher samaritana, quem bebe da água dele nunca mais terá sede. Glória a Deus. E Glória a rios de Deus. água transbordarão do Glória seu a ventre. Deus. Glória a Deus. O que importa realmente na vida é uma alma satisfeita em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhando à nossa volta, nós vemos, quando saímos daqui, nós vemos ímpios saudáveis, prósperos, idolatrando tesouros na terra, buscando satisfação plena, bem-estar nas coisas que eles constroem no mundo, correndo atrás dos seus ídolos de estimação. Mas nós às vezes nos vemos como este salmista, no meio de problemas, mas ele parou para focar, para clamar sobre os problemas e começou a clamar pela saúde da sua alma. Meu Deus, tu és santo. E ele quer voltar a louvar a Deus. Glória a Ele Deus. queria voltar a pegar na sua alma, da sua harpa, limpar o pó e voltar a tocar, voltar a louvar a Deus, porque ele estava a orar, mas ele já não estava a louvar, ou ele se calhar louvava, mas ele não louvava com o coração, ele não louvava em espírito, em verdade. E então ele clama por direção, por discernimento. É isso que nós devemos pedir também, é discernimento. Ele quer mais de Deus. Clamo por direção para que Deus nos leve ao destino, àquilo que importa. Amém. Ele diz no Aleluia. verso 3, envia-me a tua luz, a luz da verdade, para que me guiem, que elas conduzam ao santo monte, o lugar onde tu habitas. O salmista se enxerga no escuro, os problemas não deixam de surgir, ele está com eclipse, ele está no meio da escuridão, um eclipse total da sua alma. As circunstâncias estavam a bloquear a luz da sua alma, ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar, ele não tinha discernimento. O salmista estava no escuro. E então ele clama por luz. No meio da oração ele pede luz. Oh Deus, envia-me a tua luz. Eu quero ver. Eu quero ver a verdade das realidades espirituais, nas regiões celestiais que me aguardam, aquilo que vai ser a eternidade. Eu quero, meu Deus. Eu quero, Senhor, ilumina os meus olhos, tira as escamas, ilumina a minha alma. É isso que ele está a dizer, a pedir. Por isso que nós temos que clamar por direção, Aleluia, pela Deus. direção de Deus. Sim, Jesus, aleluia. Clamar por Cristo, para que Cristo venha e faça com que nós possamos ficar com o foco. Hebreus 13:11 diz que Cristo é o nosso altar. O salmista está a pedir que Ele nos leve a Cristo, ao altar de Cristo. Oh, glória a Deus. Ele sabe que sem o altar, sem Cristo e sem santificação, Ele não chegará a Deus. Hebreus 12:14 diz que sem santificação nós não conseguimos chegar a Deus. Deus, glória. E quando o coração está dividido, irmãos, temos que clamar por Deus em meio dos problemas. Temos que tirar os olhos dos problemas e olhar para além dos problemas. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvar a Deus de novo. Glória a Deus. Desejar alegrar-se, fartar-se de Deus. Clamar pela luz do Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz. Glória a Deus. E a verdade é o Evangelho de Cristo. Nós temos que ter a luz do Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. Glória, glória a Deus. Para que os problemas não façam perder o foco em Cristo. Afinal, Cristo morreu pelos pecadores para conduzi-los a Deus, como diz 1 Pedro no capítulo 3. A alma dividida, irmãos, como diz o salmista, ela recorre da busca de Deus. Ele quer se refugiar em Deus. Mas uma parte parece que quer outras coisas. Parece que uma parte ele está com saudades daquilo que ele tinha antes.
Uma parte ele está focado na justiça, para fazer justiça sobre os seus inimigos. Glória a E outra Deus. parte quer a Deus. Uma parte busca as coisas, recorre a outras coisas e refugia-se noutras coisas. E outra parte vai para Deus. Deus e glória. Glória a Deus. Uma parte parece que quer orar e uma parte não consegue louvar. Ele ora, mas não louva. Ele adora, mas ele não adora em espírito e em verdade. Deus santo, aleluia. Muitas vezes o crente está assim, irmãos. O coração está dividido, É, Deus santo. contém impurezas, incredulidades, não está completamente cheio de fé, não é inteiramente fiel, não teme só Deus. Meu Deus. Trata-se de uma alma dupla, não é? Como diz Tiago. Dobre. Alma dupla, alma que anda de um vento para o outro como as águas do mar, né? Como as ondas do mar. Deus santo. Meu Deus. E a alma, quando ela está dividida assim, irmãos, nós devemos fazer como o salmista, pregar para nós mesmos, através do intermédio do Espírito Santo de Deus. Deus e glória. Quando o coração está dividido, pregue para si mesmo, pregue o Evangelho, pregue para a sua própria alma. A carta de Paulo que escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, vai falar nisso. Ele estava muito abatido porque ele abriu uma igreja, como nós também estamos agora também, graças a Deus, Deus está a ser misericordioso e está a fazer a sua obra e está a trazer crescimento à igreja. E assim ele trouxe também para Paulo, em Corinto. Ele abriu uma igreja e as pessoas começaram a dizer que ele tinha aberto aquela igreja por causa do dinheiro, que ele só queria estar no Evangelho por causa do dinheiro e que ele ainda não era convertido, que ele ainda continuava a perseguir os cristãos, que ele ainda era o velho Paulo, o antigo. E assim nós estamos às vezes também, irmãos. As pessoas, estamos como o salmista, estamos a pensar naquilo que as pessoas dizem, na perseguição espiritual dos outros, irmãos. Então ele, em 2 Coríntios, o que é que Paulo vai fazer? Qual é a solução que ele toma? Ele prega para ele próprio. Ele diz: ó minha alma, de todos os lados, ó minha alma, somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados, minha alma. Ficamos perplexos, ó minha alma, mas não estamos desamparados, ó minha alma. Aleluia. Somos perseguidos, Deus mas não santo. somos abandonados, minha alma. Ele começa assim a pregar: somos Glória a derrubados, Deus. mas não Glória a somos Deus. destruídos, minha alma. Glória a Deus. Calma o teu coração, alma. Aleluia. E às vezes nós podemos fazer o mesmo que fez Paulo. É, Deus santo. Aleluia. Glória. Quando a alma está dividida, pregue para si mesmo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois os problemas, eles nos dividem por dentro. Deus santo. Deus Eles glória. partem ao meio do nosso coração. Ora, queremos e confiamos em Deus. Ora, nos abatemos nos pensamentos. E às vezes Deus pensamos em desistir de tudo. Deus glória. Oramos, mas não conseguimos louvar. A nossa natureza da alma fica dividida. Ela não está completa. E o salmista ensina que na hora dos problemas devemos olhar para além dos problemas. Aleluia. Nós às vezes estamos a olhar para um problema de frente e nós não estamos a conseguir ver porque ele está demasiado perto. Deus santo. Nós devemos olhar para a glória de Deus, devemos olhar para a eternidade, para o Glória a céu. Deus. Glória a Deus. Clamar a Deus por meio dos problemas, pedindo luz, pedindo iluminação, discernimento, Glória a para nos Deus. conduzir a Deus em Jesus Cristo. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, Aleluia. só Ele é a vida. Temos que pregar para nós mesmos o Evangelho, Deus para nós não glória. desfalecermos. Esta é a solução, irmãos, para um coração dividido, para uma alma dividida. Paulo vai falar desse conflito de alma em Romanos 7, no verso 19 e 20, ele vai dizer: que eu não faço bem o que quero, mas o mal que eu quero, isso eu faço. Meu Deus. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Verdade, Portanto, ele Deus. está com a alma dividida, mas depois ele vai dar a solução. Mas você, irmão, você não é essa alma dividida. Nós não somos essa alma dividida. Deus santo. Amém. Nós Glória a somos o Deus. Espírito Santo que habita em nós. Deus Aleluia. glória. Deus vitória. E é o Espírito Santo que habita em nós que vai salvar essa alma dividida através da pregação do Evangelho. Esse salmo não é mais do que o salmista orando e pregando para a sua alma através do Espírito Santo de Deus. Ele está-se vendo através do espelho da sua alma. Aleluia, Jesus. Ele está-se a ver um intenso abatimento, um intenso sofrimento. Deus glória. Ele quer salvar a sua alma, então ele prega para a sua própria alma.
Mesmo que o coração esteja dividido, irmãos, pregue para si mesmo, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus entra e separa a alma do espírito e vai e cura, porque a palavra de Deus é uma espada para fazer isso, irmãos. Aleluia. Esta tarde, deixe que o Espírito Santo pregue para a sua alma, para poder salvar, para poder recuperar, para poder restaurar a sua alma Deus, e glória. assim poder ser regenerada. Sim, Deus Santo. Porque estás abatido, ó minha alma, Deus, glória. porque perturbas dentro de mim. Aleluia. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o Deus meu. Pregue, irmãos, a palavra de Deus, até ela ser curada, Aleluia. até voltar a louvar a Deus em espírito e em verdade. Pregue, por exemplo, Romanos 8. Pregue, ó minha alma, aqueles que em Cristo chamou também predestinou. A eles também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, minha alma. Aleluia. E aos que justificou, a estes também glorificou. Oh, glória. Diremos, pois, estas coisas, minha alma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes nos entregou Aleluia. para nos dar a vida eterna, minha alma. Por que estás abatida? Como não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra nós, minha alma? Se é Deus quem nos justifica, Aleluia. quem nos condena, minha alma? Pois Cristo é que morreu e ressuscitou por nós, diante dos mortos, minha alma. Aleluia. O qual está à direita de Deus e também intercederá por nós. Por isso não te preocupes, minha alma. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo, minha alma? Será a perseguição? Será Oh, glória. Deus Santo. estar nua, nudez? Deus Santo. Deus. Aleluia. Como está escrito, por amor a Deus, Deus, somos entregues como ovelhas para o matador todos os dias. Espírito Santo de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Glória. Por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, Glória, glória. nem as potestades que assolam os Shidam, Deus Santo. Aleluia. nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Pregue para a sua alma, irmãos. Pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, é como uma espada afiada. Qualquer espada, como uma espada de 2 gumes bem afiada. E ela penetra no ponto de dividir o espírito e a alma, as juntas e a medula, como diz a palavra de Deus. Ela julga as intenções do coração e cura a sua alma. Se junta ao espírito, quando a alma se junta ao espírito, ambos louvam a Deus em espírito e em verdade. E a sua alma é curada. E quando a sua alma é curada, você pode voltar a louvar a Deus. Por isso vamos louvar a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se tu, minha alma, Aleluia. Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas. Aleluia, Deus, tu és santo. Deus, glória, Deus, glória. E Oh, aleluia, santo Deus. Oh, aleluia. porque te abates, Glória, oh minha alma, tenhas medo, em ti espera, porque vai ser. Aleluia.
Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Amém. Deus é bom em todo tempo. Amém. Irmãos, eu gostaria de perguntar se alguém tem um testemunho, alguma coisa para passar, para edificar a igreja. Posso vir aqui à frente. Ou aí mesmo onde você está sentado.